Se dentro dos primeiros 3 meses de gestação pode acontecer um aborto espontâneo, por que considerar um crime ou considerar um ato ilícito o aborto provocado até o 3º mês de gestação? Um seguidor aqui do nosso canal me fez essa pergunta, que a princípio eu achei que era brincadeira da parte dele, e depois ele disse que não, tem um vídeo circulando por aí na internet, onde as pessoas de forma séria têm levantado essa questão. Se ocorre naturalmente um aborto espontâneo até o 3º mês, por que não aceitar que se pratique o aborto provocado até o 3º mês de gestação? O que haveria de tão errado assim? A questão é bem simples da gente entender lá na raiz da sua lógica ou da sua falta de lógica. Quando a gente provoca algo, existe um ato nosso por trás de uma consequência. Ou seja, eu posso perfeitamente provocar a morte da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, de um colega de trabalho. No entanto, eles também podem morrer por uma causa natural, não provocada por alguém, sem ser um crime, sem ser um assassinato. Então a gente tem que olhar para um aborto espontâneo que acontece dentro do 1º trimestre da gestação da mulher e não querer entender que aquilo tem o mesmo valor ou o mesmo ponto de vista moral de um aborto que é provocado. Quando um médico está tratando um paciente e o paciente vem a morrer, o médico não é acusado de crime, porque ele não provocou a morte do seu paciente. Como uma mãe gestando um filho ali nos primeiros 3 meses de gestação e o filho vem a morrer naturalmente, sem que isso tenha sido provocado pela mãe, aquilo não é um crime por parte da mãe. Então o que a gente tem que olhar aí é o que está por trás da razão da morte. Uma morte provocada é uma morte que envolve um conteúdo moral diferente de uma morte natural, que nunca é culpa de ninguém. Mas as pessoas não param por aí. Elas querem colocar Deus na história. É engraçado que quando a gente, que é a favor da vida, mesmo sem utilizar argumentos religiosos, queremos colocar Deus na discussão, eles levantam a bandeira de que nós estamos com um discurso de fundamentalismo religioso. Mas quando interessa a eles querer dizer o que Deus deveria ou não fazer, sem partir de um ponto de vista verdadeiro a respeito de Deus, para eles é interessante. Então, dentro desse mesmo vídeo que circula, eles dizem o seguinte: que sentido teria Deus deixar que uma vida seja concebida para que dentro de 3 meses ela seja retirada, ela esteja morta? Queridos, em primeiro lugar, parem de querer ser conselheiros de Deus. Se você sequer acredita em Deus, ou se você sequer está preocupado com aquilo que Deus revelou ou quem Ele é, por que a preocupação de querer ser conselheiro dele agora? Então, se você deseja entender quem é Deus e como Deus age, procure a partir daquilo que Ele disse, daquilo que Ele revelou. Nós podemos sim falar do aborto, da vida humana, a partir de um ponto de vista teológico, a partir de um ponto de vista religioso. Mas se você deseja de fato isso, procure isso a partir da verdade de quem é Deus, e não daquilo que é um espantalho a respeito de Deus. Como você me responderia a seguinte pergunta: que sentido teria um pai deixar seu filho vir ao mundo sabendo que ele sofreria, sabendo que ele seria alvo de escárnio, sabendo que ele cairia nas garras da incredulidade e de um povo que o maltrataria e se voltaria contra ele justamente na missão que ele veio cumprir nesse mundo? Pois esse Deus que vocês tanto falam fez isso. Ele enviou a este mundo o seu Filho para que ele morresse. Portanto, quando Deus dá a vida a alguém, não nos cabe ser conselheiros ou juízes daquilo que é a vontade de Deus. Se Deus permite que uma vida nasça, mesmo que ela seja ceifada horas depois, cabe a Ele, que é o autor e o Senhor da vida, definir e compreender a partir da sua suprema inteligência a razão daquela vida ter existido. Então,
Saiamos da posição de Deus, vamos descer do nosso trono, e se nós queremos entender a vida à luz de Deus, deixemos que Ele seja e continue sendo o Senhor da vida. Um abraço.